Boa tarde, gente! Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais uma live nossa aí no nosso canal, né? Então vamos falar hoje sobre como utilizar os recursos visuais na sessão de integração sensorial, né? A gente tá aí vindo com várias lives, diversos temas e hoje a gente trouxe esse tema para falar, né? Vamos falar então de recurso visual e estrutura visual na sessão de integração sensorial. Ah, mas isso é coisa de fono, TO, não preciso usar. Não, isso não é coisa de apenas um profissional, né? Isso é o recurso visual, a estrutura visual é a maneira como a gente media a comunicação, a expressão, né? E a compreensão dessa criança no ambiente, nas atividades que a gente propõe na nossa sessão. Então, usar um recurso visual, usar uma estrutura visual, não quer dizer que é apenas um profissional que vai estar ali, né, lidando com isso. Todos os profissionais que atendem, que estão na equipe, né, multidisciplinar das crianças aí, principalmente as crianças dentro do espectro do autismo, as crianças que são o nosso público, né, todos os profissionais, eles podem e devem usar, né, esses recursos para que então a gente consiga mediar a comunicação, a expressão e o entendimento das crianças, né, durante as nossas atividades. Então é super importante a gente falar disso e quanto a gente consegue ver na nossa prática a diferença quando a gente começa a usar esses recursos com algumas crianças e o quanto elas respondem muito mais positivamente na nossa sessão. Então a gente precisa estar atento a isso, né? Então aqui a gente vai trazer alguns pontos aí do porquê usar o recurso visual, a estrutura visual, como ela vai te facilitar aí na sua sessão de integração sensorial, você terapeuta ocupacional. Claro que a gente pode estar sempre aí em conversa, né, com os outros profissionais, mas a gente pode usar como uma função aí de mediar mesmo essas crianças, né? Então assim, o primeiro ponto que eu queria trazer, né, sobre a utilização do recurso visual na sessão de S é que ele realmente facilita a comunicação. A gente atende muitas crianças que muitas vezes são não verbais e elas acabam tendo essa dificuldade na comunicação. E a falta de comunicação, na verdade, ela traz um monte de consequências que a gente acaba por colocar, né, na conta do comportamento, enfim, a gente não conseguir lidar com isso, quando na verdade é a comunicação que está falha. É a comunicação que precisa ser melhorada, né? Então, acho que o primeiro ponto e o mais importante aí, talvez, seja a questão de facilitar a comunicação dessa criança. A gente consegue identificar os desejos, as vontades. Claro que isso precisa ser trabalhado, precisa ser, né, uma criança, ela precisa ser apresentada para esse recurso e precisa ser modelada até que ela entenda que aquilo é sim uma maneira dela se comunicar, né? Então a gente vê muitas crianças que vêm com um comunicador, que vêm com as suas pranchas de comunicação e a gente costuma inclusive falar para os pais, né? Essa é a voz do seu filho, essa é a voz dessa criança. Então a gente não deve usar somente em alguns locais, né? Mas a gente usa aí em todos os locais. E como a estrutura visual facilita nessa questão da comunicação, principalmente as crianças que são não verbais, né? Outra questão que a gente pode colocar aí também, né? Um segundo ponto que a gente pode colocar da importância do recurso visual na nossa sessão da integração sensorial. Elas aumentam também a compreensão dessa criança, daquilo que está sendo exigido dela. Então, colocar ali, né, essa figura para que ela consiga ver o que a atividade vai exigir dela, ela entende, ela consegue compreender mais aquilo que você está propondo para ela. Então, não só facilita a comunicação dela para com você, né, mas também da compreensão daquilo que está sendo exigido dela naquele momento. Outro ponto bem importante, a gente sempre comenta isso aqui na página, né? A gente sempre está tocando, batendo nessa tecla sobre os recursos visuais darem a previsibilidade que a criança precisa na sessão.
A gente sabe o quanto as crianças dentro do espectro do autismo, elas precisam dessa previsibilidade para elas funcionarem ali, né, na sua rotina. Então são crianças que normalmente se desorganizam muito, né, quando a rotina sai ali um pouco daquilo que é esperado. Então o quanto o recurso visual dá essa previsão para ela. Então você pode, né, colocar na sua sessão já estruturado aquilo que vocês vão trabalhar, né? Às vezes tem crianças que têm dificuldade na hora de ir embora, né? Querem já terminar logo ali uma atividade para ir embora, ou não querem ir embora. Então a gente pode colocar essa estrutura visual, né? De nós vamos fazer essa atividade. Você pode escolher, inclusive, junto com a criança, né? As atividades que vocês vão fazer, ou muitas vezes já deixar algo pré-preparado ali. E ela tem essa previsão, né, de, eu entendi, agora é uma atividade de mesa que eu não gosto muito, mas depois eu vou no pula-pula, que é uma atividade que eu gosto, depois eu vou para o parque lá, depois eu vou, né, para a sala de integração sensorial, enfim, como funcionar aí dentro da sua sessão. Então ela tem essa previsão de que você está exigindo aquilo dela, mas que depois ela vai ter outras atividades, né? Ou então, eu entendi que eu vou fazer essa atividade e depois eu vou embora com a mamãe, depois acabou o tempo e eu vou passear de carro com a mamãe. Então, assim, essa previsibilidade é algo que é fundamental, né, quando se trata aí de crianças, principalmente dentro do espectro do autismo, né. Outra questão aí, né, os recursos visuais, muitas vezes eles promovem a autonomia dessa criança na nossa sessão. A criança passa a ter essa autonomia de escolher aquilo que ela consegue, né? Então a gente tem casos muito reais aí disso, né? De crianças não verbais e que às vezes entram na nossa sala e ainda não conseguem nos dizer, diante daquele mundaréu de opções, né? Aquilo que ela realmente quer fazer, né? Que a gente fala aí da motivação intrínseca muitas vezes, né? E quando você apresenta esses mesmos recursos que você tem na sua sala, mais em formato ali, né, de figuras, trazendo essa estrutura visual, esse recurso visual, parece que ela consegue se organizar melhor e ela consegue ter autonomia para te dizer, hoje eu quero ir no balanço T, né, e pegar a figura e colocar ali na rotina. Né? Ou muitas vezes você propor, né? Você quer ir na tirolesa ou você quer ir no balanço T? E ela conseguir te mostrar, às vezes só verbalmente, você trazendo essa questão para a criança, ela pode não te responder, ela pode não entender, ela pode não conseguir trazer essa questão. Entra muito na comunicação, né? Como a gente disse ali no primeiro ponto, mas a gente consegue aumentar a autonomia dessa criança, dela conseguir de fato nos dizer aquilo que ela deseja, né? A gente precisa sempre lembrar que dentro da sessão de integração sensorial a gente prima muito pela motivação interna. Quantas vezes é difícil a gente acessar essa motivação interna da criança, mas pode ser que muitas vezes não é que ela não exista, é que ela não consiga expressar isso. E os recursos visuais a gente tem visto na nossa prática o quanto isso tem ajudado a dar essa autonomia para as crianças, né? Então é comum às vezes a gente escolher determinado aparelho, determinado equipamento para a gente usar na nossa sessão e a criança, né, sair correndo, e quando você traz assim, você não quer, então você pode escolher outro, e ela conseguir te trazer isso, né? Então, enquanto terapeutas ocupacionais, a gente precisa pensar que nós trabalhamos com a independência e autonomia. A gente precisa focar nisso, né? Esse é o nosso objetivo ali de intervenção, né? Muitas vezes com essa criança, trabalhar essa independência, essa autonomia, e o quanto a gente consegue promover isso simplesmente colocando alguns recursos visuais aí na nossa sessão, né? Além disso, a gente pode colocar aí também, já entrando também, né, nessa questão, na verdade a gente costuma dizer assim que o recurso visual ele está muito ligado à comunicação, por isso que acabei comentando no início, né, mas isso é só coisa de fono. Não, isso a gente conseguir mediar essa comunicação também na nossa sessão. A criança ela não vai se comunicar só na sessão da fono, ela se comunica em todos os ambientes em que ela vai estar presente, certo? Então a gente consegue enxergar também um outro ponto, que é a redução de comportamentos inadequados.
Quando você oferece para a criança a oportunidade dela escolher, dela te dizer que ela não deseja o balanço T, mas ela deseja o pneu, você com certeza vai estar diminuindo essa chance dos comportamentos inadequados, né? De dela apresentar resistência muitas vezes, então até entrando também no ponto da previsibilidade, né, de você conseguir mostrar, olha, a gente vai brincar no balanço que você gosta, mas depois a gente precisa ir para a sala. Então isso também entra na questão de diminuir os comportamentos inadequados, né, dessa criança. Então veja quantas coisas a gente já colocou que de fato a gente pode ver de positivo quando a gente utiliza de um recurso que é de baixo custo, que é algo que é simples de fazer, né? Eu vou daqui a pouquinho mostrar alguns exemplos para vocês, mas o quanto coisas simples, às vezes a gente pensa em coisas tão mirabolantes para a gente fazer na nossa sessão e a gente esquece que às vezes o básico, o simples funciona e funciona muito. Então, a gente precisa deixar um pouco a resistência de usar alguns recursos para que realmente a gente facilite toda essa comunicação, expressão, autonomia dessa criança, né? Outra questão, né, é que os recursos visuais, eles favorecem a atenção e o foco da criança também, né, dela tá focada na atividade, engajada e concentrada na atividade que você coloca através ali desse recurso visual. Então, você colocar as figuras facilita o aprendizado, né, esse é um outro ponto que eu queria comentar, que entra junto com essa questão da atenção, do foco, né, da concentração, a facilidade do aprendizado dessa criança, né? Muitas vezes essas crianças são muito visuais, as crianças, o que a gente tem visto, né, que crianças aí dentro do espectro, elas aprendem muito mais visualmente do que verbalmente, do que elas escutando uma instrução. Então a gente facilita esse aprendizado, a gente facilita essa atenção, essa concentração, a gente organiza o comportamento, a gente dá essa previsibilidade, né? E facilita, inclusive, nas transições de atividade, né? Esse é mais um ponto que a gente precisa levantar. Essa transição entre atividades, muitas vezes, é muito difícil. Então, não necessariamente que essa criança precise usar esses recursos visuais em todos esses pontos que eu trouxe aqui, né? Às vezes essa criança só vai precisar usar o recurso visual para fazer a transição entre as atividades. Às vezes essa criança vai precisar usar um recurso visual, uma estrutura visual, numa atividade nova que ela está aprendendo e que depois que ela adquirir habilidade para tal, o recurso visual não precise mais ser usado, né? É a mesma história ali das histórias sociais que a gente muitas vezes usa, né? A criança tem uma dificuldade para cortar o cabelo, né? E que você vê que é uma questão ali muito ligada à rigidez, ao ambiente, enfim. E você traz essa estrutura visual, você traz essa história social, né? Para que a criança consiga entender o que vai acontecer naquele momento e não necessariamente ela vai precisar desse recurso para o resto da vida, mas é uma habilidade, é um momento que ela está aprendendo sobre aquilo, né? Então, tem crianças que precisam já entrar na sua sessão com essa previsibilidade já toda estruturada para que ela consiga entender que daqui a pouco ela vai embora, que daqui a pouco ela vai com a mamãe, né? Tem crianças que você vai usar só na transição das atividades, tem crianças, enfim, a gente tem aí o nosso raciocínio clínico, né, para a gente poder raciocinar quando que um recurso visual é de fato importante e essencial para a vida daquela criança. Não só na nossa sessão, vamos lembrar, mas a gente pode muito bem trazer isso para outros ambientes, como a escola, em casa, né? A gente trazer essa oportunidade, essa mediação, como eu disse, de comunicação, de expressão, de entendimento para outros ambientes. Então a criança chegar na escola, ela saber qual é a rotina que vai acontecer, ter um quadro, e isso não só para crianças TEAs, né, gente? A gente vê o quanto as crianças pequenas, elas se organizam muito mais quando existe essa previsão do que vai acontecer no meu dia, né? E isso as escolas fazem muito bem, né? Às vezes já é inato aí da escola ter o quadro de rotina quando a criança chega na sala de aula. A gente vai começar com o bom dia, depois a roda de leitura, e depois a gente vai para a atividade de artes, enfim. E isso facilita a compreensão das crianças nesse sentido de o que é esperado.
e muito mais nessas crianças, então, que a gente atende no nosso consultório e que estão aí dentro do espectro do autismo. Então, a gente precisa estar com essa nossa antena ligada para quando uma criança vai precisar desse recurso. Ah, mas ela fala, então ela não precisa de recurso visual. Não necessariamente, isso não é uma verdade. Às vezes o recurso visual vai ser preciso também para as crianças que são verbais, né? Então não existe, a gente precisa pensar um pouquinho fora da caixa, né? De que os recursos visuais, as estruturas visuais funcionam só para crianças não verbais. Ou muitas vezes o que a gente também fala muito mas a minha criança é um nível 3 de suporte, ela é um pouco mais, né, grave ali no sentido da compreensão, ela não vai entender as figuras. Gente, uma premissa aqui que a gente sempre fala, né, nas nossas sessões e para todo mundo que a gente comunica, isso presuma a competência da sua criança, de que ela vai sim entender o que está sendo representado naquelas figuras, né? Então, vamos pensar nisso, não são crianças somente não verbais que vão ser beneficiadas com os recursos e as estruturas visuais, mas as crianças também verbais, elas podem sim se beneficiar dessa questão, né, da previsão, de reduzir o comportamento inadequado, de você aumentar a compreensão daquilo que é esperado dela em alguma atividade, em alguma tarefa. Então pensem fora da caixa, analisem a sua criança, usem dos seus raciocínios aí clínicos, né, para entender quando que isso vai ser necessário, se em todo o tempo, se só nas transições. Isso é fundamental para a gente que trabalha com independência e autonomia, né? Então a gente precisa sempre lembrar desses pontos e o quanto a gente consegue facilitar a vida de uma criança com esses recursos, né? Que são aí muitas vezes baratos, fáceis de fazer. A gente usa muito aqui no consultório um programa que chama Pict4Me, e você usa na internet, você consegue fazer os pictogramas para você montar ali uma rotina, montar uma história social, né? Tem os programas mais elaborados aí, que daí sim, né, as fonos estão um pouco mais acostumadas, né, familiarizadas com esses recursos. Inclusive é uma forma de você estreitar o seu relacionamento aí, né, e a sua conexão com a fono dessa criança, né, você trazer sobre isso, olha, o que você acha de a gente fazer alguns pictogramas para que a gente utilize, né? Então eu trouxe até aqui algumas ideias de como a gente pode usar esses recursos visuais para as crianças. Então tem uma forma, né, muito simples que a gente vai só mostrar aqui, né, um quadrinho e vai destacar aquilo que a gente tá, então, exigindo da criança. Olha, agora é a hora, aqui tá, né, passear de carro. Então, agora nós vamos passear de carro. Então, a gente pode colocar, né, vamos colocar aqui, vamos no tubão. Agora é hora da gente ir no tubão. Ela consegue entender que isso é o que é esperado dela nesse momento, né? Ou a gente pode pensar, como eu disse anteriormente, nas transições entre as atividades. E daí como que a gente pode pensar? Num quadrinho de antes e depois. É importante, olha só, vejam que as cores elas são diferentes para realmente haver esse destaque, né? Então, você pode colocar lá, antes nós vamos no tubão, nós vamos rolar no tubão e depois nós vamos na abóbora. Então, isso aqui mostra, né, o que você vai exigir dela, ela consegue compreender melhor na previsibilidade. Você pode, inclusive, né, mostrar já assim, já fomos no tubão, muito bem, já fomos no tubão, o antes, agora nós vamos na abóbora. E você ir trocando essas atividades aqui de lugar, né? Então, tem algumas crianças que só com isso aqui já vão se organizar muito melhor na nossa sessão, né? Tem também a possibilidade da gente usar já numa rotina ali visual da sua sessão. Então, a gente vai trazer a rotina inteira da sessão aqui. E isso, gente, essas primeiras, né, aqui que a gente escolhe as atividades, você pode escolher junto com a criança. Então, você vai ter lá, né,
uma tabela ali, uma cartela com todas as figuras disponíveis que você quer oferecer, né? Que você quer que ela escolha. Então, a gente vai escolher o que você quer. Vamos ver dentre essas possibilidades. E daí vocês colocam aqui, né? Então, vamos primeiro no tubão, depois a gente vai na abóbora, depois a gente vai subir, né, no rolo, a gente vai fazer uma atividade em sala e depois, tchau, a gente vai com a mamãe, vai com o papai, vai embora, né? Então, isso aqui mostra também essa previsão, né, do que vai acontecer na nossa sessão, organiza, a compreensão, enfim, tudo aquilo que a gente falou, né, anteriormente. O importante é a gente nunca deixar um vago assim, tá? A gente sempre organiza para que o último seja realmente aquilo que vai acontecer por último. Então, se a gente vai fazer 3 atividades, a gente vai colocar, né? Na verdade é assim, a gente coloca sempre no final. Aqui, ó. O último sempre tem que ser o que a gente vai fazer. Então, se a gente vai fazer 3 atividades, a gente vai colocar aqui, ó. Tá? E a gente vai apresentar isso para a criança. E outra maneira também de usar um recurso visual, naquilo que eu comentei, né, de trazer algumas habilidades específicas que a gente está treinando, que a gente está ensinando essa criança. Então, aqui mostra um exemplo de um passo a passo, vamos dizer assim, né, para lavar as mãos. Então, aqui a gente tem abrir a torneira, molhar as mãos, pegar o sabonete, esfregar as mãos, enxaguar as mãos, fechar a torneira e secar as mãos. Então, a gente está trabalhando aí nessa questão das AVDs, por exemplo, fazendo treino de AVD, e isso aqui pode estar já colado lá no seu banheiro do seu consultório. Você pode montar um desses para você entregar para a criança levar para casa. Você pode fazer da rotina ali no vaso, né? Então, abaixar a calça, sentar no vaso, fazer as necessidades ali, pegar o papel. Então, assim, você dar esse passo a passo para a criança entender aquilo que é exigido. Então, veja quantas maneiras diferentes a gente pode utilizar, né? Um recurso visual. Pode ter o quadro como é feito nas escolas, né? Já a rotina ali preparada para você colocar aqui. Inclusive, a gente tem no nosso parque os números já na parede. Então, às vezes, a gente vai lá e coloca número 1 esse, número 2 esse, número 3 esse. E o quanto isso, né? A criança fica engajada, a criança compreende e facilita aí a nossa sessão. Então, por favor, a gente não quer mais ouvir de nenhum de vocês, né, de nenhum terapeuta infantil, falar que recurso visual, que estrutura visual é coisa da fono, que pictograma é coisa da fono usar. Não, isso aqui a gente pode muitas vezes ter a orientação da fono para poder fazer, mas isso aqui é do terapeuta infantil. A gente vai usar para facilitar a vivência, a participação dessa criança em todos os ambientes em que ela está inserida. E lembre-se, não são crianças só não verbais, né, mas crianças que também são verbais podem se beneficiar disso, e sempre presuma a competência de que ela vai conseguir se entender, escolher e trazer a sua motivação intrínseca, muitas vezes através do recurso visual, tá, gente? Então, assim, eu queria abrir um pouquinho aí para vocês perguntarem alguma coisa sobre essa questão do recurso visual, né? Então, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta, se tem algum comentário. Ali a Aninha comentou: meu filho sempre chora para cortar o cabelo, o que eu posso fazer? Talvez esse seja um recurso que você pode conversar, né, com as terapeutas do seu filho, leva essa demanda ali e talvez tentem utilizar. Eu tenho um caso muito recente aqui, de um pacientinho que está comigo e que tinha simplesmente aversão ali, né? Ele tinha um quadro também ali de defensividade tática, a gente foi trabalhando em consultório, enfim, mas que ele tinha um comportamento muito ruim ali na questão do corte de cabelo, né? Ele realmente não gostava. E a gente fez uma história social. Gente, parece que a família até traz assim, Ju do céu, não, é impressionante, mas depois que a gente fez a história social, ele vai, ele fica, ele senta, ele sabe o que é esperado, e muitas vezes a gente pode usar ali uma recompensa no final, né? Então, assim, tenta fazer isso, conversa com as terapeutas aí do seu filho, talvez elas possam ajudar, né? Que mais? Olha lá,
Mais uma mãe aqui, né? Sugeri na escola do meu filho os recursos visuais ao chegar e deu super certo. Dá super certo, gente. Dá super certo mesmo. Não é uma coisa, né, da nossa cabeça, mas é realmente algo que funciona, organiza a criança, né? Olha, tem a Andressa tá colocando aqui, acho que outros lugares para fazer, né? Core Words, pode. Uhum. A gente não conhece esses, mas são outras maneiras aí da gente conseguir fazer onde encontra essas histórias sociais. Então, a gente faz normalmente, acho que até pode se achar alguma coisa na internet pronta, mas o mais ideal é que você converse com o terapeuta do seu filho, para que realmente essas etapas da história social condizam com aquilo que vocês precisam de fato, né? Colocar na história social. Inclusive, a Débora esses dias comentou, né, que ela vai ter uma viagem daqui uns dias e ela fez a história social para Gigi, né, uma criança típica, uma criança verbal, e ela colocou ali a história social. A mamãe vai viajar, vai ficar, né, alguns dias, vai viajar de avião, mas eu vou voltar. Então isso funciona muito. As meninas usaram também muito desse recurso visual, dessas histórias sociais, quando elas saíram de licença maternidade aqui para deixar para as crianças aqui que elas atendiam, né? Olha, tem um bebê na barriga da tia Valesca, ou da tia Hélida, enfim, né, das que saíram, mas eu vou ficar em casa, vou cuidar do bebê e logo eu volto pra gente brincar juntos de novo. Então isso funciona realmente até na aceitação, né, dessa outra terapeuta que ficou no lugar. Então, de fato, é algo bem bacana. E quando tem muita troca de professores, ignoram a rotina visual, isso gera comportamento inadequado? Sim, pode gerar um comportamento inadequado. E isso é importante a gente falar, né? Do quanto até a gente falou na nossa outra live que a gente falou sobre as visitas escolares. Então, mais uma vez a gente reforça a importância de nós estarmos inseridas também nesse contexto escolar das crianças. Então, essa troca com a equipe pedagógica, você enquanto terapeuta, você enquanto a pessoa que tem esse conhecimento do quanto a rotina visual organiza a sua criança, você levar isso para a escola. Olha, veja, ela fica mais organizada, ela vai responder muito melhor às atividades propostas, fica menos irritada, consequentemente a participação social também vai melhorar. Enfim, você trazer esse conhecimento para a escola, para que a escola veja de fato o valor nisso e passe a utilizar, né? Infelizmente a gente sabe que em algumas escolas às vezes não acatam, mas na nossa experiência aqui, a maioria das escolas, quando a gente de fato mostra o benefício que essa criança vai ter, e não só essa criança, mas todas as outras, e já aconteceu isso, né, com a gente, da gente ir colocar uma rotina visual para uma criança específica que a gente atende na sala de aula e a professora nos relatar depois, né, e falar: todas as outras crianças se organizaram, todas as outras crianças estão se beneficiando da rotina visual, o quanto isso foi importante. Então proponha, converse, né? Troque faça esse diálogo com a equipe ali da escola para que eles entendam, né? Que vejam realmente o benefício que há nisso, né? Vamos lá, vamos ver se tem mais alguém falando alguma coisa. Criança que regride no processo de desfraude, o uso de pistas visuais no banheiro ajuda? Pode usar? Veja, gente, mais uma vez, assim, né? Você precisa usar do seu raciocínio clínico, entender o que aconteceu, por que essa criança regrediu, né, nesse processo aí de desfraude, se houve alguma mudança ali no contexto, enfim, você precisa entender isso, né? O que a gente sabe é que sim, as pistas visuais ali podem auxiliar, mas entenda o que aconteceu, né? E vá aí investigando essa questão para você ter sucesso de fato aí no recurso visual, tá? Vamos lá. Limitar o uso de reforçadores por dia na semana pode aumentar o comportamento? Veja, você precisa conversar com a psicóloga do caso, entender, né, quando esses reforçadores de fato
vão acontecer, em que momentos. Eu acho que isso é um caso bem específico para se conversar aí com a equipe multi, para entender, né, quando que um reforçador de fato é necessário, importante, quando retira, quando não retira. Eu acho que isso fica aí para as psicos aí, né, do caso, ajudarem mais que a gente aí, tá? Então é isso, gente. Mais algum comentário, alguma pergunta específica sobre os recursos visuais, sobre essas estruturas visuais que a gente utiliza na nossa sessão? Se tiverem mais alguma pergunta, se não, a gente vai, né, ficando por aqui. A gente agradece a todos vocês que estão com a gente nas lives. Lembrando que a gente tem aí um cronograma de lives, já tá ali no nosso feed, né? Quais são os temas das próximas lives aí do mês inteiro. Então corre lá no feed, veja as lives. As lives sempre acontecem nas segundas-feiras ao 12h30 e terças-feiras a 1h. Bom, então fiquem com a gente, vocês que podem, se inscrevam no nosso canal lá do YouTube, onde as lives estão ficando salvas, tá certo? Então, muito obrigada pela presença de todos e que vocês utilizem muito, que vocês vejam muito resultado aí desses recursos visuais, dessas estruturas visuais e depois nos contem aqui nos comentários, nos stories, o quanto isso foi bom para sua criança aí, tá bem? Tchau, tchau!